Foi o Deus homem que morreu. Quando dizemos que Deus morreu, estamos afirmando que a divindade morreu. Se a divindade morreu, é claro que houve uma época em que a Trindade deixou de existir. O pastor Fernando Garli. A igreja sempre acreditou, sempre a igreja defendeu isso, os pais da igreja defenderam isso, que foi o Deus homem que morreu por nós na cruz. Agora, às vezes alguém chega para nós e fala assim, mas então quer dizer que a Trindade deixou de existir porque Deus na pessoa do Filho, deixou de existir. Não, isso seria heresia da nossa parte, porque a Trindade nunca deixou de existir. O que a gente precisa entender é que a Bíblia mostra, em vários textos, que não foi apenas o homem Jesus que morreu. Entendeu? Porque, em primeiro lugar, não teria valor sacrificial nenhum. Nenhum. Se foi apenas o homem, Jesus, que morreu por mim na cruz, o sacrifício dele não vale nada para ninguém. Por quê? Porque tinha que ser divino humano esse sacrifício. Certo? E as confissões de fé sempre defenderam esse ponto. Tá? Porque nós não podemos imaginar assim, foi apenas um homem que morreu. Que, aliás, a minha primeira pergunta para o pastor Elias vai ser se o anjo Gabriel tivesse morrido por nós na cruz, se esse sacrifício teria valor. Porque num outro debate que ele fez com um pastor presbiteriano, ele disse assim, que Adão e Eva, Adão que era perfeito, pecou, certo? Então precisaria de um humano perfeito para morrer por nós. Bom, o anjo Gabriel podia ser um humano perfeito para morrer por mim. Ele poderia se fazer homem. E se isso acontecesse, a pergunta que eu vou fazer é, esse sacrifício teria valor para mim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Certo? Então, nós vamos defender o ponto, e baseado em vários textos da Bíblia, que foi o Deus homem que morreu. E aí a gente vai discutir o que é morrer para Deus. Porque é lógico, eu não vim aqui para debater que morrer para Deus, na pessoa do Filho, é deixar de existir. Porque isso seria um absurdo, né? Então, nós... Não entendi. Como é que é? Eu não vim aqui debater para afirmar que na pessoa de Jesus, quando Deus homem morre, significa que Deus deixou de existir por 3 dias. Nós não cremos nisso. Então a gente vai mostrar o que é morrer para Deus na pessoa de Jesus. Claro, dentro de algumas limitações, porque o texto sagrado não nos revela muito sobre isso. Então, muitas vezes nós temos que explicar uma doutrina e nós sabemos os porquês, mas não sabemos os como. Ok. Tá bom? Eu afirmo, biblicamente falando, que a morte de Deus é uma impossibilidade. Porque quando dizemos que Deus, homem, morreu, nós estamos dando causa à morte do próprio Deus. E devemos encarar, por exemplo, a pessoa de Cristo como a única no universo que possui uma natureza teantrópica, ou seja, o Senhor Jesus é Deus e ao mesmo tempo ele é também homem. Agora, o homem, ele surge no tempo. Já Deus, ele é eterno, ele é transcendente, ele é imortal. Por essa razão, e ele também é imutável, por essa razão ele não pode morrer. Seria impossível Deus morrer. Porque para Deus morrer, nós teríamos que desconstruir todos os textos bíblicos, em especial 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, que afirma que Deus é imortal. Por outro lugar, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Portanto, existe uma só divindade. Existindo uma só divindade, ela é compartilhada pela pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando dizemos que Deus morreu, estamos afirmando que a divindade morreu. Se a divindade morreu, é claro que houve uma época em que a Trindade deixou de existir, o Pai deixou de existir e o Espírito Santo também deixou de existir. Porque é uma só divindade, não tem como morrer uma divindade e as outras pessoas continuarem existindo. As outras 2 pessoas continuarem existindo como pessoas divinas, como divindade. Então, Deus
por conta do texto bíblico, que ele é eterno, ele é imutável, ele é transcendente e ele também é atemporal. Por esta razão, ele não pode morrer. A menor dificuldade de responder essas objeções, mesmo porque na pessoa do Filho, né, ele é Deus e homem, certo? Então são duas naturezas distintas, mas que pertencem à mesma pessoa. Eu não tomo café, obrigado. Não, eu sou meio adivinho. Quem fazia xixi aqui na Terra? Era a natureza humana? Quem tinha necessidades fisiológicas. Exato. Né? Quem é que mamou em Maria? Foi a natureza humana? A natureza humana não mama. Quem mama é a pessoa de Jesus, não é? Então, a Bíblia mostra, eu vou mostrar alguns textos aqui, e sobre essa questão de Deus ser imortal, isso não atrapalha em nada a nossa colocação, porque esse argumento seria válido se nós ensinássemos que Deus morreu no sentido de deixar de existir. Aí sim, óbvio. O problema é que não é nesse sentido que nós acreditamos que ele morreu, certo? Então a gente vai mostrar sobre isso. Como foi que ele morreu, então? Então eu vou... Não, mas eu vou... Calma, aguenta as pontas aí. Então eu fiz algumas anotações, por exemplo, aqui, ó. A Bíblia fala assim, que o Senhor da Glória foi crucificado. Esse Senhor da Glória, se eu fosse ver bem, não é a parte humana de Jesus, porque a parte humana de Jesus, né, não pode ser Senhor da Glória. Se eu tiver que trabalhar com naturezas separadas, o Senhor da Glória, né? Agora veja bem, quando a Isabel chamou Maria assim, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, o judeu não chamava criancinha no ventre da mãe de Senhor. Ali é uma clara alusão à divindade de Jesus, certo? Embora ele fosse humano, tá? Atos 20, versículo 28, lá fala que Deus comprou a igreja com o seu sangue. Mas Deus não sangra. Mas quando ele assume a união hipostática, ele sangra porque ele assumiu a natureza humana. Mas não é a natureza humana dele que sangrava. Quem sangrou foi a pessoa de Jesus. Portanto, foi o Deus homem que sangrou por causa da humanidade de Cristo. Tá? Nós temos também, por exemplo, João 1,14, que declara que o Verbo se fez carne. E quem é que morreu por nós? O Verbo que se fez carne, que é Jesus. O Verbo é Deus. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos discutir em que sentido, né, que podemos afirmar que Deus morreu dentro de uma certa limitação. A Bíblia fala, por exemplo, e dá a entender que Cristo tem duas naturezas. Então, tem uma perninha da doutrina da Trindade que nós chamamos de comunicatio idiomatum, que é o seguinte, a comunicação das duas naturezas de Cristo. A união hipostática? Não, união hipostática é uma coisa. Comunicatio idiomatum explica o seguinte, Jesus tem duas naturezas. Aquilo que é típico de uma natureza dele é atribuído à pessoa inteira dele. Então, por exemplo, o atributo de comer pertence à natureza humana dele. Mas quem comia não era uma natureza humana. Quem comia era a pessoa de Jesus. Foi o Deus homem que comia. Ok. Ok? Pastor Elias Soares. Ele acabou entrando aqui na doutrina Theotokos, essa questão de Jesus no ventre de Maria. Se é a doutrina Theotokos, não é o que está em discussão aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ele não me explicou ainda como é que Deus, sendo divino, ele pode morrer e ao mesmo tempo ele diz que não morreu. Morreu, mas não deixou de existir. Olha, ele continua existindo. Como é que morre, mas não morre? Agora, o texto que ele acabou de apresentar, as perguntas que ele apresentou, por exemplo, se fosse o anjo Gabriel que tivesse se encarnado, será que serviria a salvação? O anjo Gabriel, primeiro, que ele é um anjo. E quem pecou não foi um anjo, quem pecou foi um ser humano. Segundo, o projeto não era um projeto por anjo Gabriel. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Logo, teria que ser o Senhor Jesus Cristo. E o que nós advogamos aqui é o seguinte, quando houve a morte na cruz, nós temos uma natureza teantrópica. Levando em consideração a natureza teantrópica, o homem, ele é passível de morte. E o Senhor Jesus Cristo só morreu porque tomou sobre si os nossos pecados. Caso ele não tomasse os nossos pecados, ele também não morreria, porque foi justamente a proposta que Deus fez para Adão lá no Jardim do Éden. Se você comer, você morrerá. Caso você não coma, é fato que ele não morreria. Mas como Cristo levou os nossos pecados, portanto, ele morreu como homem e não como Deus. Agora, será que nós estamos separando as duas naturezas quando
apresentamos a morte do homem e não a morte de Deus? É claro que não. O professor e pastor Fernando Galli, ele é ex-testemunha de Jeová que não acreditava na imortalidade da alma. Mas agora ele veio para o cristianismo e ele hoje defende a imortalidade da alma. Pelo menos é o que eu penso, é isso mesmo? Sim, com certeza. Ora, a alma ela pertence à natureza divina ou à humana? A alma? É. A alma pertence à natureza humana. A humana. Sim. Mas a alma morre? A alma não morre. Então Deus não poderia morrer na cruz. Olha, se a alma, que é a parte material, ela não morre, imagina a pessoa divina. E onde há separação? Em momento algum. Porque a alma faz parte da natureza humana e está atrelada à natureza divina. Morreu o que na cruz? O corpo de Jesus. Mas não morreu a divindade, nem tampouco a alma. Eu já aproveito para deixar uma pergunta para o pastor Fernando Galli. Jesus morreu como pessoa. Exatamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o senhor disse assim, né? Que quem pecou foi um homem e o anjo Gabriel, ou outro anjo, não é homem. Sim. Mas, embora quem pecou foi o homem, Jesus, antes de vir à Terra, também não era homem, né? E ele se fez homem. Então, novamente, o senhor driblou a minha pergunta. Porque a minha pergunta é se o anjo Gabriel, se fazendo homem, morrendo por mim, se isso satisfaria as exigências... Não, mas eu respondi a sua pergunta e disse ainda que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo e por esta razão não poderia ser um anjo. Não, então, mas por que Deus, o Pai, escolheu que tinha que ser o Cordeiro? Mas o senhor tem que perguntar para ele. Não, porque isso daí está nos arcanos de Deus. O porquê que teria que ser o Filho e não o Espírito Santo e não ele. A Bíblia explica por que teria que ser ele e não o Pai? Então, a Bíblia explica por quê. Não é porque teria que ser ele e não o Pai. Por que teria que ser ele e não o arcanjo Miguel, por exemplo, né? que poderia vir morrer por nós. Porque o fato de dizer o seguinte, foi o homem que pecou, né? Tanto o anjo como o Logos poderiam se fazer homens, se Deus assim quisesse. Então, mas... Só para eu terminar. Só para eu terminar, por favor. Está saindo um pouquinho do... Não está saindo. E a questão também é o seguinte... Deus havia decretado, né, desde a eternidade, que o Cordeiro morreria por mim. Por quê? Teria que ser um homem, alguém que se fizesse homem para morrer por mim, certo? Sim. E esse Cordeiro é Deus e homem. E por que tinha que ser um Deus e homem? Porque no momento da morte de Cristo, esse sacrifício tem que ser divino e humano. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E sendo o único mediador entre Deus e os homens, no ato de morrer, teria que ser o Deus homem que teria que morrer por mim, porque senão não faz sentido. Veja bem, por que é só Jesus que pode ser o mediador? Porque ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Então, no ato do sacrifício dele, não tem cabimento afirmar que morreu só o homem Jesus, porque aí ele não conseguiria ser o perfeito mediador. Perfeito, mas por que eu pedi a palavra? Porque eu transito bem dentro dessa área de criação, Gênesis, né? Tem algumas especializações. E por que não poderia ser o anjo Gabriel? Embora eu entendi o seu exemplo, tá? Só respondendo para não deixar os nossos internautas em dúvida. Primeiro, o anjo Gabriel ele é criado. Ele é um ser criado. Sim. Começa por aí. Sendo um ser criado, a parte humana de Jesus ele não também poderia... é uma criatura. Então, mas Jesus carregava a divindade. Ele é desde o início. Então, no ato início. Da morte dele, a divindade tem que estar junto. Deixa eu só concluir o raciocínio de Gabriel. Vamos lá. Primeiro, ele é um ser criado. Segundo, o livro de Salmos diz que Deus fez os anjos um pouco superior a nós. Terceiro ponto, para que o sacrifício fosse completo, é necessário que exista essência superior e essência inferior. Sim. Gabriel carrega apenas essência superior. Ele não carrega a essência inferior. Qual é a essência inferior? As necessidades humanas a qual nós necessitamos para sobreviver. Mas era só ele se fazer homem. Não, mas então, o exemplo dele é um exemplo eu não estou no debate, né? Vamos lá, pastor Elias Soares. O exemplo dele é esdrúxulo, é uma forma de querer escapar da verdade, porque o que está sendo debatido aqui é o seguinte: quem morreu na cruz? Foi Deus homem, a divindade e a humanidade? Apenas a humanidade? Eu defendo que foi apenas a humanidade. Quem pecou foi um ser humano, não foi Deus. Para que Deus pudesse morrer, tinha que ser uma divindade, porque é peso contra peso. O homem morreu, um outro homem deveria morrer. Peso e medida.
Isso. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: o que a gente faz com 1 Timóteo, capítulo 6, 16? E outra, eu perguntei para o senhor não respondeu. A pessoa de Cristo morreu? Não, está no meu tempo, pode responder. Tá. A pessoa morreu? Sim, a pessoa divina humana de Jesus morreu. Porque não, Jesus digo, é Deus. Não, é só isso. A pessoa de Cristo morreu? Claro, óbvio. Agora, então, me ajuda, por favor. Sim. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? A pessoa é uma pessoa. Não, peraí, não é assim. Não, eu o que não sei. É uma pessoa? Então, veja bem, isso é pegadinha. O senhor sabe ou não sabe? Não, sei o que é uma pessoa. O que é, uma pessoa então? É um ser. É um ser. Um ser? Um ser existencial. Um ser cachorro existencial. também é um ser. Sim. Então, mas que tem inteligência, intelecto. E o que sim. mais? Vontade própria. Razão. Quer sim. dizer que quando uma pessoa, quando um ser humano morre, tudo isso morre. A razão, o intelecto, a memória, o livre-arbítrio. Por exemplo, as almas que estão debaixo do altar de Deus. As almas que partiram daqui para outro. Elas estão inconscientes? Não, elas estão inconscientes? Não, elas estão vivíssimas. Então a pessoa não morreu, porque se ela está viva, se ela está consciente, se ela tem razão, se ela tem intelecto, como é que ela morreu? Exatamente. A pessoa. Agora é isso que nós vamos explicar aqui, em que sentido que Deus morre. Isso, não. Veja bem, o senhor já começou, então, nesse caso, errado. O senhor dizendo que uma pessoa morre e uma pessoa não morre. Mas, pera lá. Uma pessoa não morre. Sim. Morre ou não morre? Beleza, tranquilo. Por isso Lázaro não morre. Lázaro dorme. Lázaro, no caso ali, dormiu, foi o corpo o corpo que morreu. Só concluindo. Tá. Quem morreu ali Certo. do Lázaro foi o corpo. Espírito e alma continuaram vivos. Por isso que uma pessoa, por isso que eu perguntei para ele o que é uma pessoa, e ele demorou para definir, a pessoa não morre, que morre é o corpo. Então, quando ele diz a pessoa do Cristo morreu, isso é uma mentira teológica. Em momento nenhum na Bíblia a pessoa morre. O que morre é o corpo. Agora, se uma pessoa não morre, se a alma não morre, se a divindade não morre, como Deus poderia morrer? Tá, então vamos lá. Então, quando eu respondo o que é uma pessoa, eu não pensei que o senhor queria ser tão filosófico assim. Claro, eu acredito na imortalidade. Tão bíblico, porque é a imortalidade da alma. Isso, então, eu não estou negando a imortalidade da alma aqui. Então, o que nós acreditamos para ficar bem esclarecido essa questão? O que é morrer para o espírito, para a parte imaterial do homem? É ele se separar do corpo. Ele passa pela morte. Ele sente os efeitos da morte. Então, na pessoa teantrópica de Cristo, na pessoa divina humana dele, o que é morrer para Deus? Não é deixar de existir, porque, conforme o próprio pastor disse, nem a nossa alma humana morre. Então, as confissões de fé dizem o seguinte, né, que é o Deus homem que morre, porque no momento da morte há, de certa forma, claro, uma separação também da parte divina, mas a parte divina, embora ela esteja ligado ao corpo e ligado à parte espiritual, há uma separação porque fica um corpo inexistente, é um corpo morto, sem vida, certo? Inexistente, mas essa divindade passa pela morte da mesma, ou de uma forma parecida, existem limitações para a nossa explicação, né? Mas o que é morrer para a alma, então? É ela se separar do corpo. O que é morrer para Deus? É na pessoa do Filho, quando o Filho é crucificado, morto de fato, certo? Essa divindade, ela, vamos dizer assim, como que se separa desse corpo. E essa é a morte? Essa é a morte. Então, não é uma morte no sentido... Então, morte que não é morte. Então, o que o senhor está apresentando é mais um conceito filosófico de morte da divindade do que de forma literal, ao pé da letra? Então, a mesma coisa para a nossa alma. É literal. Quando a alma, quando nós morremos, a alma, ela sente o que é morrer, ela se separa do corpo, e na pessoa do Filho, conforme esses textos que nós lemos aqui, ocorre também isso, né? A parte divina de Jesus, ela atravessa a morte. E eu vou fundamentar isso aqui. O senhor vai me desculpar. Não, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ler aqui Ele diz Filipenses. que a alma sente a morte. Sim. E aí morrer para Deus é se separar do corpo. Então, se morrer para Deus é se separar do corpo, significa que ele morreu. Não. Porque quando o corpo... Não, porque a alma não continua viva após a morte. Então, pera um pouquinho. Então, quando Deus o também. corpo se separa da alma, Sim. a morte acontece para o corpo, não para a alma. Concorda comigo? Mas que a alma é imortal, tá certo? A morte no sentido de ficar sem vida. Não, pera um pouquinho. Eu estou aplicando no outro sentido. Mas a alma fica sem vida? Não. Então ela não morreu. Então, ela não morreu. Então, se a divindade se separou do corpo... Certo.
E ela não morreu. Então, se a alma, quando se mas separa eu do corpo, não estou morre. dizendo Imagina a pro senhor, divindade. eu estou dizendo para o senhor que a alma, ela sabe o que é morrer, ela passa Baseado por no esse quê? processo. Baseado no que ela sabe? Ah, ela não Qual sabe? É o texto? Qual é o texto? Ela não, a pessoa não sabe, ela não tem a consciência disso. Não, mas ela saber o que é morrer significa que ela experimentou a morte. Ela Como o senhor disse, experimentou a morte. quando uma alma experimenta a morte, se ela experimentou a morte, ela morreu. Porque ela sabe o que é isso. Não, mas pera um pouquinho. Onde é que o senhor se fundamenta esse texto? Ué, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, as almas que foram executadas ali, elas têm noção de que morreram. Sim, mas ela sabia que o corpo morreu, porque elas estavam ali clamando. Sim. Se elas estão clamando, então elas não experimentaram a morte. Veja bem, ela sabia que o corpo morreu? O corpo morreu. Tá, ela sabia que o corpo morreu. Quem morreu foi a pessoa. Não, a pessoa não morre. O senhor acabou de concordar comigo ainda há pouco. Nesse sentido... Elias.